Vamos começar aqui o nosso treinamento sobre o cálculo da cota de aprendizes. E aí, eu não fiz especificamente sobre o cálculo da cota, não, tá? Eu vou fazer aqui uma introdução para a gente entender como que funciona, até para não ir direto no cálculo e deixar depois passar despercebida alguma outra informação. É um treinamento curto, né? Mas ele está bem completinho. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender aqui uma questão do contrato de aprendizagem, né? Que ele é um contrato especial de trabalho. Ele é ajustado por escrito, por prazo determinado. Então, a gente tem aí essa questão da idade, né? Que é de maior de 14 até menor de 24 anos. E ele tem aí o prazo máximo de 2 anos, né? Então, a jornada do aprendiz, ela é diferenciada. Ela é de, no máximo, 6 horas. Não pode fazer hora extra, tá, pessoal? Não pode fazer compensação de jornada. Ele tem que seguir ali a jornada dele certinho, tá? Então, a obrigatoriedade da contratação dos aprendizes está prevista na Lei 10.097 e no artigo 429 da CLT. Então, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos, né, de Serviço Nacional de Aprendizagem, número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. Então, a cota de aprendiz, ela é por estabelecimento, ou seja, diferente da cota de PCD, que você pega a empresa como um todo, matriz e filiais, a cota de aprendiz, ela é por estabelecimento, ou seja, ela é por CNPJ. Então, se a empresa tem 5 filiais, vai ser um cálculo para a matriz e para cada uma dessas filiais. Essa parte aqui em negrito, cujas funções demandem formação profissional. Esse aqui é o ponto que a gente precisa se atentar na hora de fazer esse cálculo da cota de aprendizes, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí, quem está dispensado, né, legalmente dispensado do cumprimento dessa cota de aprendizagem? As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes ou não pelo Simples Nacional, as entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional e contrate os aprendizes na forma do artigo 431 da CLT, e as empresas com menos de 7 empregados nessas funções que demandam formação profissional. Essas aqui são as únicas exceções legais, tá? Todas as outras empresas precisam contratar os aprendizes. Então, vamos lá para o cálculo dessa cota. Então, vamos lá. O primeiro passo é listar os empregados com CBO. Então, a gente precisa de uma relação, né, preferencialmente em Excel, para facilitar o trabalho, que você vai listar o funcionário, pode colocar a função, mas o que a gente precisa é o CBO. Depois que você lista isso, tira todos os funcionários com o seu devido CBO, você agrupa a quantidade de funcionários para cada CBO. Então, por exemplo, eu tenho o CBO lá, 41.10.10, assistente administrativo. Quantas pessoas eu tenho nesse mesmo CBO? Eu tenho 10 empregados. Ah, eu tenho o CBO de professor. Quantos professores eu tenho? Ah, eu tenho 100 professores. Então, vou colocar aquele CBO e vou colocar a quantidade 100, 10, 20, 1, para facilitar. Então, você vai ter uma relação com o CBO e com a quantidade de empregados naquele CBO, tá? Depois que você tiver essa relação, essa planilha, o próximo passo é acessar o site do CBO, que é o site ali, mte.cbo.gov.br, clicar em buscas por código e digitar o código que você deseja consultar, o código que está lá na sua planilha, na sua relação. Aí, aqui no site do CBO, a gente vem ali, ó, buscas por código, depois tem ali o campo para o código, você vai digitar esse código, né, ali da sua planilha, da sua relação, e vai clicar em consultar. Depois que você clicar em consultar, vai aparecer ali embaixo essas opções, né? Se é uma família, se é uma ocupação. Aí você vai clicar ali em cima daquela linha, né? Que você escolheu para o CBO que você está consultando. Depois disso, aí quando você clica ali nessa opção ali, ó, 41.10.10, assistente administrativo, ele abre ali aquela família, ó. Então, você tem auxiliar de escritório, assistente administrativo, atendente de judiciário e outros ali para baixo que eu não printei.
Então, tem as opções que cabem ali naquela família 4110. Aí tem o 4110, 05, 10, o 15, o 20, por aí vai. Aí você vai clicar ali em características de trabalho, aqui na lateralzinha. Quando a gente clica em características de trabalho, abre essa tela aqui, com as condições gerais de exercício, né, dessas funções, e o campo formação e experiência. Nesse campo formação e experiência, vocês vão precisar se atentar para esse texto que está marcado de amarelo. Então, toda função que tiver esse texto, ele entra para a cota de aprendiz. Então, vai estar lá, as ocupações elencadas nessa família ocupacional demandam formação profissional para efeito do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da CLT, exceto os casos previstos no artigo 10 do decreto 5.598. Então, a gente olha por aqui. Tem esse texto, entra para a cota de aprendiz. Não tem esse texto, não entra para a cota de aprendiz. Então, vamos imaginar lá a nossa planilha. Eu tenho o código do CBO, eu tenho a quantidade de funcionários naquele CBO, aí eu posso colocar uma coluna ali, sim ou não, né? Ou se for sim, eu vou marcar com X, se for não, eu vou deixar em branco. E ali vocês vão colocando, tá vendo? Se demanda formação, não demanda formação. Demanda formação, não demanda formação. Para saber quais CBOs entram para a cota e quais CBOs não entram para a cota de aprendiz, tá? Aí, sempre que tiver, então, esse texto aqui, a gente vai considerar. Não tem esse texto, a gente não vai considerar. Quando que não tem esse texto? Normalmente, quando são funções que exigem formação de nível superior ou alguns técnicos, eles não entram para essa contagem da cota. Aí, aqui eu coloquei alguns desses, por exemplo, ó, o CBO da família 1421, gerentes administrativos, financeiros, de riscos e afim. Quando a gente vem ali na formação e experiência, não tem esse texto, né? E aí você vai observar ali que é superior incompleto ou graduação tecnológica, tem uma série de exigências ali. Eu coloquei um outro CBO ali de uma família 2348, que é professor de ciências econômicas, administrativas e contábeis do ensino superior. Então, ali também, ó, as ocupações são exercidas por pessoas com escolaridade em ensino superior ou com formação profissional de nível técnico e tal. Então, essas funções, elas não demandam formação. Então, assim, nesse trabalho mesmo dessa planilha, como eu falei, você consegue ver ali o nome da função, né? Na hora que você vai consultar o CBO, você precisa verificar se está de acordo. Até porque, quando a gente vai consultar aqui, ó, no exemplo, por exemplo, aqui do 41.10.10. Você joga 41.10.10, ele aparece ali para você clicar. Ele abre, ó, uma série de questões. Então, se é um auxiliar de escritório, vai ser o 41.10.05 e não o 41.10.10, né? Então, precisa abrir ali a famíliazinha do CBO e ver qual que é o que se adequa melhor, né? Para ver a atividade também, para não ficar errado. Então, depois de consultar todos os CBOs, é preciso verificar qual é o somatório dessas funções e aplicar o percentual da cota. Então, eu fiz toda essa consulta, eu planilhei tudo, marquei todos que demandam formação e todos que não demandam formação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas quantidades dos CBOs que demandam formação. Esse percentual da cota, ele varia de 5% a 15%. Normalmente, as empresas contratam o mínimo, né? Então, num exemplo aqui de uma empresa com 250 funcionários, né? Eu fiz lá a minha planilha, fiz a consulta, desses 250, 225 demandam formação. Então, qual vai ser a minha cota mínima de aprendiz nesse caso? 225 vezes 5, vai dar 11,25, eu preciso contratar 12 aprendizes. Ah, eu quero a cota máxima. Eu vou pegar os 225 vezes 15%, dá 33,75, eu preciso contratar 34 aprendizes. Lá no artigo 429, no parágrafo 1º da CLT, fala que as frações de unidade darão lugar à admissão de um aprendiz. Então, toda vez que der um número quebradinho, a gente vai arredondar para cima, tá? Então, 11,25, 12, 3,75, 4, tá? A gente sempre vai arredondar para cima no número de aprendizes a fazer a contratação.
Aí, com relação às penalidades, a gente tem a multa prevista no artigo 434 da CLT, que é de 1 salário mínimo multiplicado pelo número de aprendizes não admitidos. Essa multa ela é limitada a 5 salários mínimos quando da primeira vez. Se for em caso de reincidência, a multa pode ser aplicada em dobro. Tá? Então, essa é a penalidade que é aplicada aí sempre que tem fiscalização de aprendiz, tá? Com relação ao benefício econômico, né, do cumprimento dessa cota, a ausência de autuações administrativas, né, que são as multas aí da Secretaria do Trabalho, inquéritos administrativos feitos pelo Ministério Público do Trabalho, que é o TAC, né, que é o termo de ajuste de conduta. Então, quando uma empresa é fiscalizada, aí tem lá, não contratou aprendiz, foi multada. Foi fiscalizada de novo, não contratou aprendiz, foi multada em dobro. Foi fiscalizada de novo, não contratou aprendiz. Então, o Ministério Público entra e faz aí um termo de ajuste de conduta com essa empresa e fica monitorando. Isso não é legal, né? E, em último caso, pode vir a abrir também uma ação civil pública contra a empresa, caso ela não faça aí o cumprimento dessa cota. Com relação à folha de pagamento dos aprendizes, eles têm o direito ao salário mínimo hora. Então, como normalmente eles trabalham a metade, né, em vez de 8 horas por dia, 4 horas por dia, é comum que pague meio salário mínimo, mas isso não é algo fixo, tá? Se tiver, por exemplo, um piso da categoria que seja mais benéfico para ele, pode ser aplicado também. E tem o FGTS, que é de 2%, diferente do empregado, né, normal, que é de 8%. No aprendiz, a gente tem um FGTS de 2%. Então, com relação à folha aqui, né, a gente teria ali meio salário mínimo, um INSS mensal ali na casa dos 7,5%, vale transporte pode ser descontado, então a gente teria ali 6%, e sobre o valor do salário, a gente tem 2% de FGTS, tá? Então, é uma folha simples, né? Não pode ter hora extra, não pode ter, né, excesso de jornada, nada disso, é uma folha bem simples. Obrigada pela participação.